Pai do Senhor, igreja. Amém, aleluia. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de poder estar na sua presença. Em 1 Coríntios capítulo 12 fala que nós devemos nos alegrar com nossos irmãos e devemos também sofrer com nossos irmãos. A perca não é só da pastora Érica, nosso amado pastor Tarcísio, mas também é para nós também. E eu não vim aqui da parte de Deus simplesmente para liberar uma palavra. Eu vim aqui em Cristo Jesus para ser um canal, para levar você e eu também a considerar a nossa vida. 2020 já acabou para muitas pessoas. 2020 Jesus já voltou para muitas pessoas. 2020 está simplesmente iniciando, mas para muitos já findou. E a questão é como nós estamos diante de Deus. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, diz que é melhor estar num velório do que numa festa. E aí o pregador Salomão, com muita sabedoria, ele mostra o motivo. Ele mostra que é o caminho de todos nós. Muitas vezes nós achamos que temos uma boa saúde, achamos que temos dinheiro, ou temos um trabalho, ou temos recursos, e que isso nunca vai acontecer conosco. Mas é um engano. Como o nosso pastor falou, a sua vida e a minha vida é como uma erva, ou como um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Ou podemos estar aqui e a pessoa, nosso ente querido, a pessoa que nós amamos, pode partir. E o que você tem falado com essa pessoa que você ama? Eu estava tendo comunhão esses dias na casa da irmã Lena, nós estávamos falando da palavra, né, irmã? E ela me contou algo que assim mexeu muito comigo. Ela contou que ela visita uma determinada irmã numa fazendinha aí, na terrinha, pessoa simples, mas cheia de Deus. E essa pessoa havia falado com o Senhor: Senhor, eu não quero que minha mãe morra sem primeiro ter conhecido o Senhor. E ela todos os dias orava pela mãe dela, orava pela mãe. Aí a mãe dela chegou a adoecer, ir para o hospital. Ela falou do Senhor para a mãe dela, ela creu em Jesus, foi batizada, e depois de uma semana, né, irmã? Faleceu. E logo após a irmã dela também adoeceu. E ela também passou a orar por essa irmã. Senhor, eu não aceito que minha irmã vá sem ter o Senhor. E ela foi no hospital visitar a irmã dela, que já estava enferma, pregou Jesus para ela e falou: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? A irmã olhou para ela e disse: não quero. Eu não quero Jesus. Ela foi embora para casa, triste, mas não desanimada. Curvou seus joelhos novamente e falou: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, que se eu cresce, toda a minha casa seria alcançada. Eu não aceito que minha irmã vá sem receber o Senhor como Salvador da vida dela. Então o Senhor virou para ela e disse para ela: volta lá amanhã. De repente a gente falaria assim: mas Senhor, eu fui lá hoje. Ela falou: não, eu vou voltar lá de novo. Mas ela não questionou Deus. Simplesmente ela creu na palavra. E ela foi. Chegando lá, ela perguntou para a irmã dela se a irmã dela queria novamente aceitar Jesus como seu Salvador e o Senhor da sua vida. E a resposta da irmã foi sim, que queria aceitar Jesus. E aí essa irmã foi, saiu do hospital, foi para a igreja, foi batizada, passada uma semana também faleceu. Irmão, mas por que você está falando isso? Porque nós estamos vivendo dias de muito individualismo.
aonde nós só pensamos em nós, somente nós, o resto que se exploda. E nós muitas vezes temos tantas oportunidades de pregar o evangelho para a nossa família, não simplesmente com palavras, mas também com atitudes, e nós não pregamos, nós não falamos do Senhor. A Bíblia não diz que você tem que pregar para que eles sejam salvos. A Bíblia fala que você tem que pregar para que eles conheçam um Salvador, que elas conheçam que há alguém que morreu por elas e ressuscitou por elas também. A questão nossa, irmão, que nós estamos vivendo dias que nós temos permitido ser enganados pelo inimigo e vivendo como se nós nunca fôssemos morrer. Em Hebreus fala que ao homem foi morrer uma única vez e depois o juízo. Um dia eu e você entraremos em juízo com Deus. Como o próprio pastor Tarcísio nos falou, quanto à salvação, ok, mas e como estão nossas obras? Tem sido ouro, prata, pedras preciosas? O que nós temos produzido, aonde, no ambiente que nós estamos? O que nós temos produzido? Hoje seria a quarta-feira de superação. Olha aí o momento de ter que se superar. Irmãos, nós precisamos perceber que Deus muitas vezes permite algumas fatalidades para despertar eu e você. Deus permite que muitos sejam levados para que eu e você seja acordado para a realidade. O Senhor está voltando, como Ele já voltou para muitos. Se eles creram ou não, não ouso dizer. Isso é algo pessoal. Mas hoje, você, se fosse chamado, como você está? Como você se apresentaria diante de Deus? Se um ente pensa, para um instante agora, pensa naquele ente querido que você ama. De repente você ainda tem pai, de repente ainda você tem mãe, de repente você ainda tem irmãos, ou até mesmo amigos no seu serviço que você tem um carinho especial. Se elas fossem hoje, seu coração estaria tranquilo? Porque você pregou o evangelho para eles? Seu coração estaria tranquilo que você deu testemunho dessa palavra para eles? Ou você vive como uma pessoa desapercebida? No livro de Mateus, o Senhor fala sobre a vinda dele. Quando ele fala de Noé, ele fala que depois que Noé entrou na arca, as pessoas estavam tão despercebidas que elas só perceberam depois que o dilúvio veio e arrastou todas elas. Irmãos, não há mais tempo de esperar. Nós precisamos refletir a palavra de Deus, e eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. Na verdade, eu não vim dar uma mensagem, mas eu vim passar uma reflexão para todos nós. 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, perdão, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Depois eu vou ler o 8. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Versículo 8: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto
de desesperarmos até a própria vida. Curve seus olhos. Senhor, o Senhor se faz presente como Deus de toda consolação. Eis-nos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, para adorar e engrandecer o Senhor. Mas como seres humanos, nós também temos sentimentos, temos tristezas, temos angústias. E nós sabemos que somente o Senhor é todo suficiente para nos consolar. O Senhor vem estar nos consolando, não somente a Tua igreja, mas também as partes envolvidas. Principalmente a nossa amada pastora Érica. Vá de encontro ao coração dela. Que ela possa, Senhor, receber a superação do Senhor. Que ela possa superar essa situação que nós sabemos. Nós que já perdemos entes queridos, nós sabemos como é doloroso. E sabemos que a lembrança deles permanece no nosso coração. Mas nós nos alegramos porque nós sabemos que um dia eles irão ressuscitar. E estaremos para sempre com o Senhor na glória. Senhor, fala a Tua igreja, Senhor. Desperta-nos. Nós não sabemos do amanhã. A Sua palavra mesmo diz, Senhor, que nossos dias foram escritos e determinados antes mesmo de existirem. A nossa vida pertence a Ti. Por isso nos guarda no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paulo, ele aqui em 2 Coríntios, ele começa a falar desse Deus de toda a consolação. Mas por que Paulo está falando sobre isso? Porque havia naquela época uma grande perseguição aos cristãos. E muitos amados irmãos estavam sendo mortos diariamente e constantemente. E aquilo estava produzindo nos irmãos uma tristeza de estar perdendo pessoas, amigos, familiares, filhos, filhas, pais, mães, e aquilo estava produzindo uma grande angústia naquela igreja em Corinto. Então Paulo fala que eles estavam passando por uma aflição a tal ponto deles desesperarem a própria vida. Muitos de nós já vimos em velórios, já vimos pessoas que falam assim: por que não levou a mim? Por que não deixou ele? Eu lembro quando eu perdi um sobrinho, eu amava muito ele, e eu virei para Deus e falei com Deus: Deus, poxa, ele só tinha 1 ano e meio, por que você não levou eu? Então nós desesperamos ao ver um ente querido, alguém que nós amamos, falecer. Mas a Bíblia, ela nos mostra que há um Deus que nos consola em toda e qualquer circunstância. E tudo o que acontece é para o nosso aproveitamento. É para que nós possamos aprender a consolar outros. Eu já tive muitas percas. Eu não sei vocês. Mas a questão não é ter as percas. A questão é o que eu estou fazendo para que essas percas, na verdade, não sejam percas. Sejam pessoas que creram no Senhor. Olha, eu estou falando isso para você que é cristão e para você que ainda não creu em Jesus. Para você que é cristão, um dia haverá a distribuição do galardão, o direito de usufruir do reino dos céus. Alguns, segundo a palavra, receberão da parte de Deus galardão. Outros, da parte de Deus, receberão punição. Isso tudo depende de como eu tenho caminhado, o que eu tenho produzido na minha caminhada. Aos incrédulos que não creram no Senhor, a Bíblia fala que só cabe a eles uma morte terrível, que a Bíblia diz o dano da segunda morte. Eu não posso deixar de falar isso, irmãos, não é amedrontando ninguém, não é colocando medo, mas é para que nós possamos refletir como nós temos caminhado. Se você ainda não creu em Jesus, você precisa crer nele, como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que vai reger a sua vida
de hoje em diante. Paulo, nos seus escritos, ele falou assim: olha, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Um cristão, alguém que crê na pessoa de Jesus, a Bíblia diz que na verdade ele não morre, ele dorme. Ele está aguardando o retorno do seu Senhor. Aqueles que já creram precisam ver como é que tem sido a minha vida cristã. Como é que eu tenho caminhado neste mundo. Como é que tem sido os frutos deste mundo. Quando as pessoas olham para mim, o que elas falam? O que as pessoas dizem de mim no meu trabalho? O que as pessoas dizem de mim na minha família? Irmãos, nós precisamos ser um ponto referencial em nossa casa. Eu sei que a minha família é muito grande, eu não tenho nenhum parente aqui em Carlos Chagas. Meu parentesco é tudo fora. E volta e vira, algum parente meu entra em contato comigo para saber de alguma coisa, perguntar sobre alguma coisa. E olha que nosso contato é muito pouco. Mas sabe o que acontece? As pessoas veem em nós um referencial. Elas veem em nós a sinceridade. Elas veem em nós esse Cristo absoluto. Eu queria ler também 2 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12, versículo 13. Paulo fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar também com essa igreja em Tessalônica, com respeito aos que dormem. Ele começa a mostrar para os irmãos que quando nós cremos no Senhor, nós dormimos nele. Quando nós cremos no Senhor, nós temos a segurança da salvação de Deus. Então essa noite, irmãos, minha única palavra diante do trono de Deus é como você e eu temos caminhado. Como eu e você temos andado. Não espere perder para você dar valor. Não espere perder um ente querido para você ligar para ele, que já não tem jeito mais. A gente vê em velórios, quando a gente vai, muitas vezes as pessoas chegam ali desesperadas. E a maioria dessas pessoas que entram desesperadas, sabe por quê, irmãos? É porque estava devendo algo. Faltava liberar perdão. Faltava dizer, te amo. Faltava dizer, olha, Jesus te ama. Olha, Jesus tem algo para a sua vida. Olha, Jesus quer transformar o seu ser. Irmãos, muitas vezes nós passamos tanto tempo criticando. Passamos tanto tempo falando mal das pessoas, acusando as pessoas, e esquecemos do essencial, que é amar as pessoas. Aquele que ama, cuida. Você ama seus filhos? Você cuida deles. Você ama sua esposa, você ama seu marido, você cuida deles. Você ama seus pais, vocês cuidam deles. Eu não sei como é que está o coração de vocês quanto às suas famílias. Se há rancor, se há coisas sem resolver, resolva, irmãos. Resolva no dia que se chama hoje, por meio de uma mensagem. Não deixa para tratar, porque pode ser que não haja tempo mais. Que nós possamos condoer-nos com o sofrimento da pastora Érica, do nosso amado pastor Tarcísio, mas que nós possamos trazer essa experiência para a nossa vida.
e possamos perceber que há tempo, hoje ainda há tempo. Há tempo de você ligar, de repente, para alguém que você está com raiva, alguém que você perdeu a amizade, há tempo. Ah, irmão, mas se ele não me perdoar, é o problema dele. Mas nós precisamos tratar isso hoje, irmãos. Nós precisamos, como a palavra diz, preencher as brechas. Não deixe o inimigo achar brecha na sua vida, não. Trata, ame como você nunca amou os seus filhos, como você nunca amou sua esposa, como você nunca amou o seu marido, seus pais. Dê valor. Não espere perder para você falar assim, puxa. Eu lembro, minha esposa está aqui, ela sabe disso, que meu sogro, ele tinha muito amor pelos filhos dele. E a maior vontade dele era sentar com os filhos para bater papo. E quando ele adoeceu, foi várias vezes ligações, olha, está ruim, está ruim, está ruim. Mas os filhos deixaram para vir na última hora. E quando vieram, ele já não falava mais. Aí os filhos só puderam contemplar. Já não podia bater papo. Já não podia conversar. Já não podia dizer eu te amo. Já não podia dizer me perdoa. Porque já era tarde demais. Então não esperemos, irmão, ser tarde demais. Vamos tratar, até mesmo irmãos com irmãos. Irmãos, não fica guardando rincha. Irmãos, isso não faz bem nem para você, nem para mim, nem para ninguém, nem para a igreja. Provérbios fala que nós não devemos ser aqueles que levam, que produzem contenda entre os irmãos, fica plantando contendinha aqui, contendinha ali, por causa de coisas tão insignificantes. Irmãos, não há tempo mais para isso. Vamos nos amar e amar ao máximo. Enquanto o diabo está tentando esfriar o amor das igrejas, sejamos aqueles que estão queimando. Como diz aquele hino, né, Rafael? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o amor de Deus queimar dentro do seu interior. Não aceite a mentira do diabo. Nós precisamos estar unidos, juntos uns com os outros, amando uns aos outros, de joelhos uns pelos outros, orar uns pelos outros. É isso que tem que ser o nosso coração. Porque o dia está se aproximando. Esse dia para mim e para você pode ser hoje ainda. Que nós possamos considerar essa palavra. Possamos refletir o nosso viver. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos clamar pela a vida do nosso pastor Tarcísio. Vamos clamar pela nossa pastora Érica, pelos familiares, por aqueles que vão estar ali, que muitas vezes ainda não têm o Senhor, que pode ser uma deixa para que o coração deles se abra para o Senhor. Irmãos, nós devemos estar orando todos os dias para que o Senhor ganhe as pessoas. O que o Senhor mais ama são almas. O pastor disse que Deus tem prazer na morte de um justo, mas Deus não tem prazer na morte de um perverso. Sabe por que Deus não tem prazer na morte de um perverso? Porque ele vai para o lago de fogo. Não tem esperança mais para ele. Acabou. Saímos da empatia espiritual e começamos a orar pelas pessoas. Começamos a interceder por elas, para que o Senhor ganhe cada coração. E se você deseja receber isso, Senhor, seja ousado e fala: Jesus, eu te quero. Eu não quero mais viver essa vida mesquinha. Eu quero viver uma vida na tua presença. Eu quero me preparar, Senhor, para quando o dia que o Senhor me chamar, eu possa dizer: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia diz que quando Lázaro dormiu, os anjos vieram e buscaram, e ele foi levado para o seio de Abraão. Mas o rico que vivia uma vida bastarda, uma vida de qualquer maneira, que julgava migalhas para Lázaro, a palavra fala que ele foi sepultado. Nem o nome dele foi dito. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece os seus. Deus te conhece pelo nome. Se você crê em Jesus,
Ele te conhece pelo nome. Mas para isso você e eu precisamos crer. E precisamos ter uma caminhada cristã digna. Precisamos permitir que a vida de Deus nos transforme dia após dia.